Obrigada. Aproveito também, queria cumprimentar a comunidade intermunicipal do Alto Minho, que está aqui connosco neste debate, e agradecer também os vossos contributos em relação a esta matéria, que nós consideramos que é de extrema importância para o poder local democrático. Nós, a avaliação que temos vindo a fazer é que sempre que há uma mexida, ou quase sempre que há uma mexida na lei das finanças locais, há sempre um conjunto de aspectos que tem vindo a piorar. E tem vindo a piorar, nomeadamente, e foi dado uma grande ênfase na sua intervenção inicial em relação a essa matéria, tem sido a redução, consecutivamente a redução de receitas para os municípios. Ou seja, os municípios mantêm um conjunto de competências, têm um conjunto de responsabilidades, mas aquilo que são os seus meios e a sua capacidade para poder dar resposta a essas mesmas competências e para poder resolver os problemas das respectivas populações fica colocado em causa com essa redução de receitas. Nós entendemos, e creio que depreendi bem da sua intervenção, peço-lhe que possa dizê-lo, se calhar com mais detalhe, mas no nosso entender esta proposta que o Governo aqui apresenta contraria os princípios constitucionais que estão consagrados no que se refere às autarquias. E estou a falar quer da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e a administração local, ou seja, tem vindo sempre a diminuir, e aquilo que até está na lei, como por exemplo na última lei, ou seja, na atual lei de finanças locais, durante anos nem sequer esses montantes foram cumpridos pelo próprio Governo, como para além as questões que têm a ver com a autonomia dos municípios, porque cada vez mais são criados mecanismos e normas de ingerência direta na gestão dos próprios municípios, como se estivéssemos a tratar aqui os municípios, uma dependência ou um serviço da administração central, e isso nós não podemos concordar nem podemos compactuar. Nós também entendemos que esta proposta de lei não se chama assim, mas vou designá-la desta forma, das finanças locais, ela insere-se também numa estratégia do nosso ponto de vista mais amplo deste Governo em relação ao poder local democrático, porque se nós olharmos para estas medidas, ao mesmo tempo que olhamos para o conjunto de outras que já foram tomadas, podemos falar das freguesias, podemos falar do setor empresarial local, podemos falar da redução de dirigentes locais, a lei de compromissos, ou seja, todas elas formam de facto uma estratégia deste Governo que, na nossa perspectiva, é destruir aquilo que foi a conquista e aquilo que foi a construção do poder local democrático ao longo de todos estes anos. Não quer dizer, aliás, nós até consideramos que deveria haver um aprofundamento destas questões, mas em respeito daquilo que são as normas e os princípios que estão consagrados na Constituição, e não o seu inverso e não o seu oposto, como está a ser colocado, porque aquilo que é remetido para os municípios é que limitar a sua ação por todas as vias e mais alguma, não é? Ou seja, quer no ponto de vista financeiro, a sua capacidade de intervenção, a sua capacidade de resolver problemas, de poder encontrar soluções conjuntamente, a possibilidade de ter criatividade até para encontrar soluções para resolver esses mesmos problemas das populações. E depois é uma lei em que, se nós olharmos nos últimos anos, que se foi tomando medidas consecutivas para asfixiar os municípios, o que levou a que muitos municípios hoje estejam numa situação de grande dificuldade, ou seja, a lei leva os municípios para esta situação e depois ainda vai penalizar esses mesmos municípios, como por exemplo com as questões que têm a ver com o limite de endividamento ou com a criação do Fundo de Apoio aos Municípios, em que aqueles que ainda assim conseguiram um equilíbrio vão contribuir para aqueles, ou seja, que não tiveram essa possibilidade por via já da redução das transferências, por imposição da lei dos compromissos, ou seja, várias medidas foram aprovadas que não permite de facto uma gestão rigorosa, não permite uma adequada gestão por parte dos municípios. Isto queria referir. Gostava de lhe colocar
uma questão, porque é sempre falado na questão da sustentabilidade financeira, responsabilidade, que esta lei traz um conjunto de outras preocupações. De facto, as outras preocupações, para além da redução das transferências para os municípios, a outra preocupação que eu aqui vejo é que os municípios não tenham autonomia e é que o Estado passe a gerir diretamente ou passe a impor de uma forma inaceitável aquilo que são as suas medidas e as suas políticas perante estes mesmos municípios. Mas queria-lhe colocar esta questão: se efetivamente, se esta lei de facto não está a tratar os municípios de uma forma desrespeituosa, porque se nós atendermos é falar deste conjunto de princípios, é enumerar este conjunto de princípios que poderemos estar todos de acordo numa perspectiva com esses mesmos princípios, mas a sua prática é depois bastante diferente desses mesmos princípios. E se esta proposta de lei de facto não vai criar ainda mais dificuldades para os municípios, e quando nós falamos nos municípios estamos a falar de populações, porque ao criar dificuldades na gestão dos municípios estamos a falar em criar dificuldades e em resolver problemas concretos das populações. Quando se diz que os municípios de facto desenvolveram um grande papel, e nós consideramos que sim, que investiram bastante ao nível das infraestruturas, ao nível dos equipamentos, nós também temos esta opinião, mas depois ao mesmo tempo é de facto lhes cortado e tirado o tapete para poderem continuar a evoluir e para continuar a responder positivamente às populações.